Bom, vamos lá. Sobre essa questão da experiência com Deus. Primeiro que ela é imponderável, ela é imprevisível, né? Sim. Pelo que eu entendi, você quer saber como gerar isso, né? Sim, Bom, despertar isso nas pessoas. de certa forma, vamos lá. Intimidade com Vamos Deus. começar pela as duas maneiras como Deus se revela, né? Romanos 1 diz que ele se revela pela revelação natural, a criação. E há uma revelação especial através de Jesus nas Escrituras. Mas do ponto de vista prático, vamos para algo mais prático aqui para quem nos ouve. Isaías 6 exemplifica isso com muita maestria. No ano em que morreu Reusias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E ele começa a descrever os detalhes da experiência. Costumo dizer nesse texto, e esse talvez seja um ponto alto da interpretação do versículo 1, a experiência pessoal de Isaías com Deus. Bom, é a maior necessidade da nossa geração. É a maior necessidade do homem. Sem dúvida. Ter uma experiência com Deus. Por quê? A experiência de Deus ela se caracteriza primariamente por ser inesquecível. Logo, ela tem um aspecto divino nessa revelação. Não só porque Deus se faz conhecer, não só porque Deus se revela, mas pelo fato de Deus marcar quem está tendo essa experiência. Todo homem, toda mulher na história que teve uma experiência com Deus, isso é inesquecível, é memorável. Sim. Isso gera uma espécie de âncora na navegação da vida. Realmente. Porque na hora do problema, na hora que a tempestade sacudir o nosso barco, que é a nossa realidade, essa âncora estará lá segurando. Dizendo, poxa, está dando tudo errado, mas Deus já fez isso, né? Está dando tudo certo. Nossa, eu tentei aqui, poxa, meu Deus, mas, nossa, olha o que Deus fez lá. Isso te segura, não é verdade? Sim. As experiências com Deus. Bom, desse ponto de vista prático, vamos lá. Eu penso, e particularmente, que ainda que a experiência com Deus se caracterize pelo fato de ser inesquecível, ela também terá lampejos pessoais únicos. Ela sempre será transformadora. Sempre. Seu nome, Jacó. Lugar, Val de Jaboque. O anjo do Senhor, uma batalha a noite inteira até o amanhecer. Como é que saiu de lá? Com o nervo tocado, andando diferente. Seu nome, Moisés. Sarça, deserto atrás do monte de Deus. Saiu de lá vocacionado com uma direção, um destino. Uhum. Todo homem que vive uma experiência com Deus, ela é necessária porque ela é inesquecível, ela será uma âncora, porque ele será transformado profundamente e primariamente. E aí eu penso que é o ápice da coisa. Dá para imaginar Deus saindo de trás do véu e vindo para a criatura e se revelando? Bom, isso é, primeiro, um elemento gracioso, né? Toda experiência marcada pelo Senhor, por mais que a gente gere atmosferas, por mais que a gente seja e conheça o caminho da oração e do jejum, as experiências pontuais de Deus, elas são imponderáveis. Elas não são geradas do ponto de vista humano. Elas se manifestam. Agora, a intimidade, sim. Uhum. A intimidade é progressiva, processual. Ela está no caminho da oração, da devoção, da renúncia do pecado, sim. Agora, a experiência com Deus, vamos agendar um livramento? Não. Vamos agendar uma intervenção divina direta na saúde de alguém? Não. Isso é imponderável. Por quê? Porque isso é soberania de Deus também. Sim. Bom, quando você olha para Isaías, céu aberto, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A versão ARC, a corrigida, ela tem uma informação importante. Ela é a única que traduz assim. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As versões mais antigas. Se ele dissesse eu vi o Senhor, artigo definido, ele estaria dizendo eu vi ele inteiro. O artigo definido define tudo. Integralidade. Eu vi a plenitude. Mas ele diz eu vi ao. Essa expressão ao indica parte de. Então ele está dizendo, a revelação, além de ser inesquecível, poderosa e transformadora, ela obedece, ela se limita à minha estrutura. Nem todo mundo pode viver o mesmo tipo de experiência. Nem todo mundo irá além como todo mundo foi. Não existe isso. A experiência que você tem, ela obedece um limite. A que eu tenho obedece outro limite. Isso é estrutural até. Para você que está nos ouvindo aqui, o caminho da oração, da leitura da palavra, da devoção, da renúncia ao pecado,
é o caminho usual para o desenvolvimento de uma espiritualidade, de uma intimidade com Deus. Entretanto, as experiências se manifestarão ao longo do caminho de quem pratica as Escrituras, renuncia o pecado. Essas experiências estarão em toda a sua volta. No ponto de vista ministerial, eu penso que cada ministração é uma experiência com Deus. E tem o dia que é a experiência do gracioso, do sobrenatural, que tu desce e fala assim, meu Deus, o que Deus fez aqui hoje? Mas tem o dia também que elas se manifestam, uma experiência boa também, que Deus não faz nada. Mas é por isso que muitas vezes eu até converso com alguns companheiros, alguns amigos, e eles ficam assim, meio comigo assim, por causa disso. Tem dia que você vê, por exemplo, os irmãos que pregam constantemente, tem dia que parece que você pega um texto, Salmo 23. Sim. Rapaz, parece que o céu abre ali, você traz uma mensagem e o povo recebe. Agora tem dia, igual o irmão Cláudio falou, você prepara, você ora, você consagra. Você chega lá, parece que o céu isola. Não quer dizer. Fecha. Entendeu? Mas são experiências o quê? Para mais tarde Deus te usar para coisas grandes. Claro. Né? Eu acho que elas são as melhores, porque elas te humanizam. Uhum. Quando você não faz bem, Isso. é uma mensagem para você. E faz bem aqui, eu não estou me referindo às questões espirituais, elas estão além do pregador. Mas quando você não se sai bem, você fica... Porque tem dia que tu olha e fala, meu Deus do céu. Mostra mais a dependência da gente de Deus, né? Ela te humaniza. Sim. O não fazer bem, eu ponho isso entre aspas, te humaniza profundamente. Porque tu olha e fala, poxa, realmente eu não estou no controle, realmente eu não sou tão bom assim, realmente eu não sou capaz. Mas eu queria pontuar a experiência com sentido. Tentando explicar isso. Agostinho conta no livro Confissões algo muito poderoso que marcou minha vida desde a primeira vez que li. Agostinho diz o seguinte, ele estava tentando explicar a Trindade, o mistério da Trindade. Tentando argumentar, não conseguia chegar a um consenso lógico. Claro, nós estamos falando da doutrina mais complexa da nossa fé. E Agostinho um dos diz, homens mais inteligentes da história. Pai da igreja, um dos pais da igreja. Agostinho, então, foi vencido pela incapacidade de explicar isso. Olha como as experiências se manifestam. Ele deixa sua escrivaninha e decide andar pela praia. Andando pela praia, Agostinho encontra um garoto. Menino, na beirada do mar. E o menino, com uma mão, cavava um buraco na areia, muito próximo onde a onda quebrava. E com a outra mão, ele tinha uma espécie de um balde, uma vasilha. Ele ficou olhando para o menino. Aquilo chamou a atenção dele. O menino, inteligente, cavando aqui, tudo empolgado. Daqui a pouco o menino parou de cavar, como se diz, o buraco aqui que eu cavei está suficiente. Foi até o mar e encheu o balde. E jogou dentro do buraquinho que ele havia cavado. E repetiu esse processo várias e várias vezes. E Agostinho, olhando aquilo, ficou curioso. Falou, menino, o que você está fazendo? Aí o menino olhou para ele e falou assim, não, é que eu vou pôr o mar, o oceano, dentro desse buraquinho que eu cavei. Quando ele diz isso, aí Agostinho escreve que a mente dele estalou. E ele diz o seguinte, é o que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando colocar o oceano chamado Deus, a sua divindade, dentro da minha realidade, da minha compreensão e do meu ambiente, do meu território. Deus é Deus por isso, porque eu não gero manifestações, elas se manifestam. Você pode gerar uma atmosfera de adoração, você pode gerar uma atmosfera espiritual, o culto é tudo isso, mas as experiências profundas, inexplicáveis, transformadoras, elas virão na agenda de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus. E ao longo do seu caminho. Só está à disposição, né? À disposição. Então, o que eu faço hoje para ter uma experiência? Bom, dependendo do nicho que você entrar, ou dependendo da igreja que você for, o cara vai dizer assim, você tem que fazer esses 7 elos. Não, como é que eu tenho essa experiência? Não, você tem que ir na montanha 21 dias. Não, para ter essa experiência, não, você tem que jejuar 40. E vai te mandar um monte de cartilhas com relação a como gerar isso. E não se gera isso. É Deus que faz. Na hora certa e quando quiser. Todas as experiências dos grandes homens da Bíblia, eles não estão gerando. Eles estão vivendo o imponderável e se manifestam. Se busca a intimidade e a Intimidade, experiência sim. vem numa consequência Intimidade, na sim. agenda de Deus. Moisés, guarde isso. E você que está ligado, não esquece disso. Moisés não agendou a sarça. Sim. Moisés não se preparou para o evento da sarça. Moisés não se organizou para a sarça. Aquilo ali é imponderável. Agora, Moisés obedeceu a cartilha de Deus para subir a montanha. Organizou o povo.
delimitou o limite da montanha, trouxe as tábuas, organizou a revelação do tabernáculo. O que é isso? Intimidade. É uma coisa, ela é provocada, ela é processual. Quanto mais você anda com Deus, mais ele se revela. Oséias diz o seguinte: vamos conhecer o Senhor, mas vamos prosseguir em conhecê-lo. Por que ele encaixa essa expressão? A ideia de que é processual. E é inegável que há pessoas que você convive e a pessoa não conhece nada de Deus. Agora outras já conhecem um pouco mais. Agora outras parece que almoçaram com ele hoje. Não se nega a isso. Por quê? Porque a questão não é existir aqui. A questão é se conectar nele. Intimidade é processual. Sim. Experiência é imponderável.